Bíblia nos ensina, nos adverte, nos alerta que nesse mundo nós teremos aflições, passaremos por dificuldades, enfrentaremos lutas. E como você tem reagido nesses momentos? Esse é o estudo de número 857 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Através da palavra do nosso Deus, nós somos motivados a confiarmos plenamente no Senhor e aguardar a vitória, porque Ele nos dá a vitória. Vamos ao nosso tema, atitudes que conduzem à vitória. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 31, que diz: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Atitudes são comportamentos, ações, atos, condutas, são procedimentos, são posicionamentos que nós temos que ter, que nos conduz à vitória. Muitas pessoas, elas se questionam o que estão fazendo de errado por não receberem a vitória, mas elas se esquecem que nós temos exemplos na Bíblia de atitudes de homens diante da batalha e que tiveram a vitória. Vamos pegar o exemplo do rei Josafá, que foi um homem que viveu uma situação muito drástica, pois tinha se levantado contra ele um exército de 3 reis, 3 exércitos juntos, então formavam um grande exército. Quando ele viu a situação, ele temeu, mas ele teve atitude. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 2, diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Josafá, quando ele ouviu esta notícia, ele se angustiou, ele teve medo, mas ele se posicionou porque ele decidiu confiar no Senhor. Salmo 9, verso 10, o rei Davi diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. E o rei Davi nos dá esse exemplo, que devemos buscar o Senhor, que devemos confiar no Senhor, porque o Senhor jamais abandona quem o busca. Por confiar no Senhor, Josafá, ele teve a segunda atitude, ele foi buscar o socorro do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, o verso 3, a parte A, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor diante da aflição, diante daquela notícia, poderíamos dizer que seria uma catástrofe. Josafá se posicionou. Inicialmente ele teve medo, mas depois ele buscou o Senhor. Josafá sabia que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, poderia livrá-lo. Salmo 34, verso 4 diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Josafá, ele tinha essa segurança que quando ele buscasse o Senhor, clamasse ao Senhor, orasse ao Senhor, o Senhor o responderia. E Josafá sabia que o Senhor estava com ele, estava com todo o povo de Judá. Salmo 94, verso 14, o salmista diz: o Senhor jamais abandonará seu povo, nunca abandonará sua herança. E você para um pouco para pensar, você é povo de Deus, você é herança de Deus, porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor, passamos a viver sob o senhorio do nosso Deus. Passamos a ser povo especial, zeloso e de boas obras do nosso Senhor.
nós somos alguém que podemos olhar para o Senhor, certos que quando nós oramos, o Senhor ouve as nossas orações, e no momento do Senhor ele responde, e no momento do Senhor ele age. E Josafá, ele buscou o Senhor diante daquela situação angustiante, difícil de ter vitória. Era impossível Josafá ter vitória sobre aquele tão numeroso exército. O inimigo era muito grande, era poderoso, era numeroso, mas Josafá tomou a terceira atitude, que foi convocar a todo o povo para jejuar. Segundo Crônicas capítulo 20, o verso 3, a parte B diz: e apregoou o jejum em todo o Judá. O jejum agrada a Deus, o jejum aproxima o homem do Senhor em sinal de humilhação. O jejum, ele agrada a Deus porque é uma demonstração que eu sou dependente de Deus. O jejum, ele me ajuda a buscar forças espirituais no Senhor. Quando eu jejuo, eu estou reconhecendo que eu preciso do Senhor. E muitos personagens da Bíblia tinham essa prática: Daniel, Davi, Paulo, Esther, Moisés, entre outros. E vamos ver Josafá, ele convoca o povo para jejuar e para orar, mas sabe aonde? Foi lá no templo, foi lá na casa de Deus. Segundo Crônicas capítulo 20, o verso 4 e o verso 5 diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscar o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. É impressionante você entender, diante das dificuldades, diante das aflições, diante da angústia, diante da enfermidade, creia no Senhor, busque o Senhor, clame ao Senhor, sirva ao Senhor, porque o Senhor, ele está nos ouvindo, ele nos responde. E o profeta Joel, ele nos dá o exemplo que diante da aflição, da angústia que o povo de Israel estava vivendo, ele ensinou ao povo a buscar ao Senhor, a jejuarem, a se humilharem, a clamarem ao Senhor. Joel capítulo 1, verso 14 diz: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. O profeta Joel está ensinando que nós devemos ter posição, mas nós devemos agir corretamente. A quarta atitude de Josafá, ele reconheceu a soberania de Deus na oração. Segundo Crônicas capítulo 20, o verso 6 e o verso 7, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Olha o que Josafá está falando em oração ao Senhor. Senhor, tu és soberano, tu és poderoso, Senhor, tu ages como tu queres. Senhor, tu lançaste fora essas pessoas, esse povo que hoje se reúne para vir pelejar contra nós. Mas ele, em oração, ele fala ao Senhor: tu és soberano, tu és poderoso, e ninguém é maior que ti, ninguém é mais poderoso do que tu. A quinta atitude de Josafá foi ele trazer à memória a confiança de Salomão quando edificou o templo, e na oração de Salomão ele mostrou a confiança dele no Senhor. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 8 e verso 9, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Isto é fé, isto é confiança plena que o rei Salomão estava mostrando ao Senhor. E o rei Josafá estava trazendo à memória na oração
o que Salomão havia falado ao Senhor. A sexta atitude foi ele reconhecer que ele dependia de Deus, que o povo de Judá dependia de Deus. Ele reconheceu que somente Deus poderia dar vitória. Segundo Crônicas capítulo 20, verso 12, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que oração tremenda. Ele reconheceu que ele não tinha força diante daquela grande multidão, naquela situação, mas os olhos dele estavam postos no Senhor. Ele reconheceu que ele dependia do Senhor. Como você tem agido diante da aflição, diante da tribulação? Porque o rei Josafá mostra que ele colocou o olhar dele no Senhor. Quantas pessoas diante das aflições, diante das tribulações, eles se desviam do Senhor, eles ficam olhando as dificuldades, as circunstâncias, e ao invés de fazer o que agrada a Deus, eles fazem o que desagrada a Deus, porque eles murmuram, porque eles ficam incrédulos e porque eles tentam agir da maneira deles. E Deus, ele ouviu a oração de Josafá, Deus ouviu o pedido de socorro de Josafá e do povo de Judá, e Deus usou um servo dele chamado Jaaziel para responder. Segundo Crônicas, no capítulo 20, o verso 15, o verso 16, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus estava mostrando para Josafá que realmente ele é soberano. Deus estava mostrando que ele tinha todo poder, ele era onipotente. Deus estava mostrando que ele era onisciente, porque ele estava conhecendo todas as coisas, e que Deus é onipresente porque ele está em todos os lugares. E ele disse ao rei Josafá: onde o exército inimigo estaria, preste atenção, porque estaria é no futuro, e Deus estava dando estratégia para Josafá, mas a estratégia somente seria executada, colocada em prática, se o rei Josafá confiasse na palavra do Senhor. E o rei Josafá, ele confiou. Vamos ver novamente, segundo Crônicas capítulo 20, verso 17, o que Deus disse para o rei Josafá: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Imagina Josafá numa situação muito complicada, muito difícil, até de morte iminente, porque se realmente aqueles dois exércitos se encontrassem, o exército inimigo era muito numeroso, então era a morte na certa para o povo de Israel. Mas Josafá, ele ouviu o que Deus falou para ele, e a sétima atitude dele foi, ao ouvir a resposta de Deus, ele adorou o Senhor. Ele não questionou a Deus porque poderia sair uma grande matança, ou porque Deus mandou ele ficar parado. Simplesmente quando ele ouviu a resposta do Senhor, ele adorou o Senhor. Segundo Crônicas capítulo 20, o verso 18, o verso 19 diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, olha, ele se humilhando diante de Deus, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando-o, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas,
israelitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Era uma oração já de louvor, de gratidão, de quem confiava no que o Senhor falou, de quem confiava que Deus era fiel, de quem confiava nas promessas do Senhor. A oitava atitude foi obedecer às ordens do Senhor. Eles demonstraram confiar totalmente na direção que Deus tinha dado a eles. Segundo Crônicas, no capítulo 20, verso 20, diz: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis, porque Jaziel tinha dado a resposta que Deus havia mandado, e Josafá incentivou o povo a confiar no Senhor, a seguir a orientação que Deus mandou através do profeta Jaziel. E a nona atitude de Josafá foi sair para a batalha, mas sair sem medo, saindo confiando no Senhor. Aquele grande exército tinha muitas armas, mas Josafá tinha o Deus Todo-Poderoso. E sabe o que Josafá fez? Josafá se aconselhou com o povo e eles decidiram usar uma arma poderosa, uma arma que agrada a Deus. Não foi uma simples adoração deles, não, foi adoração que demonstrava dependência de Deus, a adoração que demonstrava confiança em Deus, a adoração que demonstrava amor leal, amor verdadeiro ao Deus Todo-Poderoso. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E eles saíram para enfrentar aquele grande exército, mas eles saíram confiando na vitória que vinha do Senhor. Josafá, em todos os momentos, ele mostrava confiar no Senhor, ele se mostrava humilde, ele se mostrava dependente do Senhor, e o Senhor agiu. Segundo Crônicas, no capítulo 20, verso 22, e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, eles fugiram, eles se dispersaram, eles se dissiparam, porque o Senhor deu vitória. E quando fala desbaratados, porque eles mesmos se destruíram, o Senhor deu vitória ao povo de Judá. O Senhor dá vitória àqueles que confiam nele, àqueles que obedecem a ele, àqueles que vivem na dependência dele e àqueles que perseveram em buscar a ele. Eu vou concluir. Além de Deus ter dado vitória ao povo de Judá, o Senhor ainda lhes deu todo o despojo daquele enorme exército, a ponto de ficarem 3 dias recolhendo as riquezas, pois Deus honra quem decide confiar plenamente nele, quem busca ele verdadeiramente, quem se humilha em jejum e oração, quem se coloca na dependência total dele, mas quem reconhece a soberania dele, sabendo que ele age quando ele quer, como ele quer e no momento exato. Deus dá a vitória, mas quando nós resolvemos nos colocar na dependência de Deus, independente do momento que estamos vivendo, pode ter certeza, o Senhor nos manda a vitória. Tem pessoas que se tornam independentes diante da batalha, mas é justamente nesse momento que você tem que se posicionar e você tem que viver na dependência de Deus, porque do Senhor vem a vitória. Aquele exército inimigo, como diz o nosso texto base, ele se preparou para a batalha, ele tinha cavalos, carros, ele era um exército poderoso, mas o Senhor deu vitória a Josafá, porque Josafá confiou no grande e maravilhoso poder dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida,
faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, então se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.